E foi aos trancos e barrancos que eu finalmente consegui entender que se eu me identifico somente com uma função, um rótulo, um papel a se exercer nessa vida, quando eu acredito que eu sou só aquilo, a vida inevitavelmente vai nos colocar em situações onde esse papel, essa personagem que eu acredito ser, não poderá ser exercido, justamente para me mostrar as infinitas possibilidades que eu vim para ser. Gente, foi intenso, foi complicado, foi difícil, mas entender que eu não sou somente uma versão possível para ser vivida nessa vida, que eu posso ser tudo. E principalmente que eu devo me permitir ser e viver o que a vida está me pedindo para ser e viver neste momento, sem pretender. Sem decretar, não, eu sou isso, então eu só vou ser feliz se eu exercer isso. Delegando a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha plenitude, às situações externas onde eu não tenho controle nenhum sobre isso. Eu precisei entender duramente que eu não sou apenas o que eu faço. Embora sim, nessa vida, nessa encarnação, há 20 anos eu sou uma artista circense. Eu não tenho outra experiência na vida, mas eu não sou só isso. E quando eu falo artista circense, eu me identificava somente como a força capilar, é o que eu sou, é o que eu sei fazer. É onde eu buscava aprovação e reconhecimento. Então, a busca pela gratidão pelo que eu venho fazendo, ficou intensa. Eu cheguei num limite de insatisfação tão grande que começou lá em 2019. Antes disso, eu já era muito satisfeita, muito negativa, muito pessimista em relação a tudo, né, da minha vida, principalmente, né, em relação ao trabalho. Mas em 2019 eu comecei a ser obrigada a viver questões de trabalho em que eu não me identificava, em que eu não me aceitava, onde eu comecei a afundar literalmente no fundo do poço. Energeticamente, então, nossa, eu já estava mais que no fundo do poço. Começou ali em 2019. E eu não entendi a lição. Aí o que aconteceu? O ciclo se repete e vai sempre mais intenso, até que a gente comece a entender. Mas antes da gente começar a entender, existe aquele momento em que a gente tem que fazer aquela pergunta, que é essencial. Por que eu estou vivendo isso? De novo. Porque mudam só os personagens, mas as histórias é sempre as mesmas. E os níveis vão ficando sempre mais difíceis. O mesmo contexto, mas o nível vai ficando mais difícil. Em poucas palavras, o perrengue só aumenta. E nesses últimos anos, em que eu comecei esse despertar da consciência, né, de consequência o despertar espiritual, que me puxou muito para o autoconhecimento, eu comecei a me questionar. Por que eu estou me esforçando tanto, até mais do que eu posso, para ser uma pessoa melhor, para pensar diferente, para reagir diferente às situações, e ainda assim eu estou vivendo situações que me causam tanta insatisfação? Além de ter tido a consciência de que eu ainda estava colhendo os frutos de quem eu era lá em 2017, que foi o último ano de número 1, eu entendi que depois desse trabalho de entender a gratidão, de melhorar os pensamentos, de melhorar quem eu sou como ser humano, eu dizia externamente, superficialmente, vamos dizer assim, que eu amava o que eu estava fazendo, mas eu não era grata e eu nunca estava satisfeita de verdade e acabava sempre focando só no que faltava. Bom, cansada, né, amores? Cansada de estar batendo a cabeça, porque a gente tem que chegar no momento e falar, chega, eu não quero mais viver isso. Ok? Tá chegando aí novas oportunidades, eu quero virar esse jogo, eu não posso mais continuar com essa insatisfação. Então, se eu ainda estou carregando as consequências de 2017 até, né, 2025, e agora a gente já tá em 2026, a proposta que eu fiz pra mim mesma é, amada, você não quer uma vida diferente, você não quer vivências diferentes, você não quer conhecer, frequentar pessoas diferentes? Então, ok, vamos para o próximo passo. Consciente. A gente precisa estar consciente do que está acontecendo, porque por muitos anos eu vivi só no automático. O mundo é péssimo, as pessoas péssimas, eu aqui, ó, vítima, inocente de tudo. Mas quando a gente ganha consciência, quando a gente se autorresponsabiliza, não culpa. Autorresponsabilidade não é culpa. Então, quando nós nos autorresponsabilizamos pela vida, pelas situações, a gente vai procurar uma maneira de fazer diferente.
Então eu entendi que não importa o trabalho que eu esteja fazendo agora. Se eu carrego insatisfação dentro de mim, a vida vai continuar me dando mais razões para que eu seja insatisfeita. A vida vai continuar me colocando em lugares onde eu vou viver e encontrar pessoas que vão reforçar essa insatisfação dentro de mim. E a vida, gente, ela não faz isso para punir a gente como um castigo. É lei. Ação e reação. Semelhante atrai semelhante. Não tem como ser diferente. E no final, tudo isso acaba servindo para nos fazer acordar dessa hipnose, desse automático que a gente vive.